Oi pessoal, tudo bem? Eu estou fazendo esse vídeo para gerar um registro do resultado do meu projeto, a construção de um biplano com folha de Depron de 5 milímetros. E como o resultado ficou muito legal, eu achei que era legal fazer esse registro e eventualmente, quem sabe, compartilhar com alguém que tenha vontade, queira fazer alguma coisa parecida. Vamos lá, vou mostrar o avião para vocês aqui. Bom, a história é a seguinte: eu decidi construir o avião, fui conversando com o ChatGPT sobre as dimensões, tentei fazer ele o mais rígido e mais firme possível, por se tratar de um avião 3D. Costuma ser preciso fazer alguns suportes, alguma coisa. A única coisa que eu fiz de suporte foram essas duas varetas aqui para ajudar a firmar aqui o corpo na hora que estiver voando, se estiver recebendo uma rajada ou fazendo alguma manobra e ele ajudar a sustentar. Então vamos lá. Eu não vou passar as medidas agora, pode, se alguém quiser, depois eu posso mandar por e-mail alguma coisa fazendo um resumo de tudo, mas eu fiz as duas asas, fiz um suave avanço da asa superior, em torno de 2 centímetros apenas. Coloquei os ailerões somente na parte de baixo. Seria possível fazer na parte de cima, ainda é possível, fácil de fazer, mas a minha ideia era deixar o avião o mais leve possível. Esse avião, com 90 centímetros de envergadura de asa, ele está pesando 438 gramas. Realmente ficou bem leve. Eu usei três servos. Um servo aqui para os ailerões. Então o mesmo servo ele está movimentando os dois ailerões, e aqui em cima um servo de profundor e outro de leme, né? Aqui usei um tubinho, um caninho, colei com cola quente mesmo aqui, só para não gerar desgaste nem permitir que a vareta entortasse, já que existia uma certa distância. Eu coloquei os servos mais aqui para frente para fazer, porque a ideia era usar uma bateria bem leve e eu tinha que aproximar todo o peso do avião mais para perto do CG possível. Poderia ter ido mais adiante, mas a vareta ia ficar muito longa e o comando poderia sofrer influência de uma vareta longa, né? Fiz umas superfícies de móveis de profundor e mesmo de aileron não tão grandes, porque a ideia aqui não era fazer um acrobático. Para quem quiser fazer um acrobático, é só aumentar um pouco essas superfícies aqui, né? Então, no meu caso, a ideia era fazer um voo lento, né? É um avião de voo lento e quanto mais leve o avião, melhor. Mas como não ia ter acrobacia, uma superfície menor também permite usar os horns mais leves e fazer toda a operação mais leve. Eu estou usando um ESC de 30. Aqui eu fiz uma experiência de instalação, ainda não consegui testar em voo. Um giroscópiozinho ali, bem simplesinho, e o receptor é o de 6 canais do Fly Sky. Os servos são os servos de 9 gramas, o motor é um 1000 kV, que eu estou aproveitando de um outro aeromodelo meu que faleceu. A hélice também está até machucadinha aqui, mas já testei o avião e ela conseguiu voar bem. Essa hélice é uma 10 por 47 Slow Flyer e basicamente é isso. Agora vamos falar sobre a construção, né, do Depron aqui. O que eu fiz? Cortei as asas e medi
aonde deveria haver entrar os encaixes. Eu coloquei as longarinas de fibra de vidro nas duas asas por baixo, nas duas asas por baixo, porque é onde a pressão acontece a maior parte do tempo, está sempre empurrando ele para cima. Então a longarina por baixo vai ajudar a manter a asa sem flexibilizar muito, né? Então, em cima, assim como embaixo, fiz os entalhes na asa, cortei essas plaquinhas aqui em ângulo para dar 2 centímetros de diferença do pezinho de baixo para o pezinho de cima e colei com cola de isopor mesmo. A maior parte aqui foi cola de isopor, por ser uma cola mais leve e bem eficiente com o Depron. Em alguns pontos, aqui, na pontinha aqui, que eu simplesmente enfiei aqui 2 milímetros para dentro do Depron, mesma coisa aqui. A única coisa que foram as partes que eu usei a cola Epox. Aqui eu usei uma cola quente, até exagerei, não precisava de tanto, mas como estava arqueado o arame, a ideia era que ele não soltasse por nada nesse mundo. Fiz um furinho aqui para passagem do fio, e aí o ferro quente acabou encostando de leve aqui e estragou aqui o Depron, mas nada, não comprometeu em nada. E aqui a mesma coisa, pintei de vermelho o lado esquerdo, verde o lado direito, que é a sinalização padrão na aeronáutica e para navegação também, luzes de navegação e de navegação aérea, vermelho para o lado esquerdo. Então você olha o avião, se você está vendo o avião com o lado vermelho, significa que ele está numa determinada posição. Claro, se você estiver voando invertido, de cabeça para baixo, a brincadeira se inverte. Mas assim é fácil de você verificar. Como é um avião branco, na hora que está voando com nuvem, com não sei o que, você vê de relance, você tem que saber para onde está indo o seu avião. E o azul na rabeta aqui também para ajudar na identificação. Então, continuando, aqui o que eu fiz? Aqui eu tenho a parte vertical da fuselagem. Eu fiz um corte até aqui, e na parte horizontal eu fiz um corte de ponta a ponta. Só que deixei os dentinhos, assim como eu fiz aqui, fiz na fuselagem, tanto dentinhos para a direita quanto para a esquerda, na hora que eu cortei o meio centímetro no meio aqui, que é a espessura do Depron. Então eu vim cortando, mas deixei um dentinho, vim cortando, deixei outro dentinho e vice-versa. Foi um dente para lá, um dente para cá, um dente para lá, um dente para cá. E depois, na hora de encaixar, você puxa aqui na frente, ela vai travar aqui. Quando chegou no final do curso, e aí bateu certinho aqui a distância para colagem aqui da parede de fogo, então os dentes estão prontos para encaixar. Na hora de colar, eu vim com cola de ponta a ponta, cola de isopor, ela demora, encaixei a cola, encaixei com a cola e depois usei fita crepe para manter tudo alinhado, reto. Usei um esquadro aqui para ver os 90 graus aqui certinho e fixei com a fita crepe. Dessa forma, esperei a cola secar já com tudo amarradinho na posição. Usei cola epox para fixar a parede de fogo. Essa parede de fogo, eu usei uma parede de fogo que veio num aeromodelo, uma asa Zag, e eu optei por botar o motor para trás da asa, para poder permitir o lançamento colocando a mão por trás e fazendo o lançamento por trás da asa, com a mão por trás da asa. Então o motor deveria ficar um pouco mais afastado para trás, e aí sobrou essa parede de fogo que eu usei aqui. Eu fiz também aqui o que?
deixa eu ver aqui, estou usando um Prop Saver que deu certo com esse motor e esse avião. Não é um motor de altíssimo giro, então, por ser um motor de 1000 kV apenas, acabou ajustando bem ao Prop Saver. E a bateria, eu estou usando uma bateria de 90. Não tenho. Eu deixo depois na descrição. Uma bateria pequenininha, de 67 gramas. Ela é uma 3S e eu estou só tentando me lembrar. Ela é uma 1100 de 67 gramas. Então a bateria entra aqui embaixo, entra aqui, conecta aqui no cabo da energia, né? E tentei assim deixar o mais pesado para o lado de baixo, né? A ideia é que ele funcione como um avião treinador. O peso mais embaixo deve equilibrar mais a questão do voo. Então, desse lado de cá, receptor, giroscópio e ESC, do outro lado a bateria. Os servos aqui eu deixei em cima para facilitar. Essa é a maior parte colada aqui com essa fita filamentosa aqui. Então, para ter uma maior resistência, eu deixei por cima. E aí, da mesma forma, ficou por cima também o outro horn aqui. Poderia botar por baixo? Poderia. Só que na hora que você está pousando, vamos imaginar que você está pousando num gramado, num mato, né? Se tiver por baixo, vai agarrar e pode acabar arrancando, machucando. Então, nada impede você fazer invertido. Vai funcionar, mas vai correr riscos, né? E aqui embaixo, nos alerões, também praticamente nenhuma resistência. Aqui tem aquele encaixezinho do horn, mas nada demais. Muito bem, pessoal. Esse é o biplano. Poderia estar vermelho, né? Poderia ser o Barão Vermelho. Ia ficar bem bacana. Talvez, quem sabe, em algum momento eu não faça uma entelagem, né, desse avião. Ou talvez faça um outro. Eu posso... uma ideia que já me passou pela cabeça, aumentar um pouco o tamanho desse avião, fazer o mesmo avião, com a mesma eletrônica, tudo igual, mas com 1 metro de envergadura de asa, aproveitando toda a folha de isopor. Eu não aproveitei porque a folha veio com defeito, veio quebrada na ponta, e eu tive que fazer um aproveitamento da folha. Então, ficou com 90. De qualquer forma, a sustentação ficou ótima, porque, na verdade, se você pensar que ele tem 90 de asa, na verdade ele tem 1,80 m de envergadura, somando as duas asas. É bastante sustentação. Claro que, por serem duas asas sobrepostas, a sustentação não é exatamente a mesma que seria se fosse uma asa de 1,80 m. Mas, até pelo fato desse avanço da asa superior a 2 centímetros, isso tudo ajuda muito na sustentação, e o avião ele consegue voar bem levinho, como vocês vão ver no videozinho de voo que vou colocar na sequência desse aqui. Muito obrigado, então. O registro está feito, o avião está aí para o futuro registrado, e com muito orgulho eu concretizei esse desafio. Só um detalhe que esqueci de comentar: eu coloquei tanto no suporte aqui superior quanto no inferior um pedaço de Depron, reforçando essa colagem aqui, ó. E ainda assim, você vê que é um avião que trabalha, né? Mas
esse trabalho é por conta da placa vertical, que tem um trabalho mesmo, assim como essas do suporte de asa. Esse é um trabalho. Eu posso melhorar isso? Não sei se é necessário, vai aumentar peso, mas poderia melhorar isso usando as varetas aqui em cruz, fazendo aqui umas varetas em cruz. Talvez fique até bacana, dê um ar mais retrô no avião e amarraria de vez esse movimento. Mas volto a dizer, como não é um acrobático, um avião para voo lento, então isso é totalmente desnecessário e só vai aumentar o peso. Mas para quem quer fazer uma acrobaciazinha e trabalhar, porque é um avião que vai servir para as duas coisas. E veja, apesar de não ser a maior superfície móvel do mundo, com certeza você consegue fazer acrobacia com esse avião, se fizer um reforçozinho aí que sugerir aqui de fixação das asas. Talvez aqui também merecesse um suportezinho aqui, uma varetinha, só para quem vai fazer acrobacia, né? É isso, obrigado e até a próxima. Agora vou fazer um entalhe aqui na lateral da fuselagem, onde vai entrar o profundor. A ideia é que o profundor fique mais... Para ter a certeza do local exato, eu vou encaixar as partes aqui aí. Para poder confirmar o local exato do corte.